Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do profeta Isaías dessa noite. Jeremias, perdão. Eu aqui pensando em Isaías. Glória a Deus. Profeta Jeremias. Glória a Jesus. Para a nossa meditação. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, igreja, para a gente entender quando a gente confia no Senhor, quando a gente coloca a esperança no Senhor, não é disso? Quando a gente confia no Senhor e coloca a esperança nele, a gente não se preocupa com tantas coisas. A gente não se entristece com tantas coisas fáceis. Falo fácil, viu? Porque tem coisa que a gente se entristece por coisa boba, né? Por pequenas coisas a gente se entristece. Mas quando a gente confia no Deus que a gente serve, quando a gente coloca a esperança no Deus que a gente serve, a gente sabe que Ele provê todas as coisas. Por quê? Nosso auxiliar se trouxe ainda agora. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Então, quando a gente confia no Senhor, a gente começa a entender que é dele que vem tudo que a gente precisa. Que se Ele não der uma ordem, se Ele não nos conceder, a gente não vai conseguir nada. Isso é família, isso é emprego, né? Isso é área sentimental, isso é nas coisas materiais. Quando a gente diz que a gente confia no Senhor, quando a gente coloca diante do Senhor a nossa esperança, e a gente vai colocar mais a fundo essa palavra. Quando a gente está desempregado, que a gente não vê saída, né? De um lado, do outro, a gente corre para cá, corre para lá, né? As portas estão fechadas e a gente começa a orar, meu Deus, começa a se consagrar, a buscar a presença do Senhor. A gente começa a ir mais na igreja, ciclo de oração, porque a gente tem mais tempo, né? A gente começa a se dedicar, a confiar no Deus que a gente serve. Porque as coisas estão tudo fechadas, a dificuldade, e a gente começa a apresentar o Senhor, a minha causa está assim, a situação está assim, né? A dificuldade, as portas estão fechadas, as coisas não melhoram. A gente começa a apresentar a Deus nas orações, né? Nas consagrações. Aí de repente, porque a gente está colocando o quê? A nossa esperança nele. Agora, quando a gente começa a depender do homem, a gente não vai ver esperança. A gente vai ver promessa. E promessa feita por homem, ela pode ser invalidada a qualquer momento. Porque o homem é submisso às coisas de Deus. E às vezes o homem aqui é submisso a outro superior, né? E às vezes passa por cima da ordem daquele que está ali, já coloca já outra pessoa que, né? Às vezes alguém está pronto aqui para colocar uma pessoa para trabalhar, aí vem o outro que manda mais, aí quem coloca o outro. Acaba dizendo, rapaz, aqui uma pessoa, então, aí já vai começar já. Aí aquele que prometeu às vezes a mim e a você, rapaz, passar na frente aqui e colocar outra pessoa, já está trabalhando. Aí eu e você estava esperando no homem. Mas quando a gente está esperando em Deus, a gente começa a buscar, a gente começa a orar e dizer, Senhor, está nas tuas mãos. Eu confio que quando tu fizer, ou como tu fizer, vai ser bem feito. E é bem feito, igreja. Porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então não tem como dar errado. Mas a vontade do homem, ela pode dar errado. A qualquer momento, a gente pode se decepcionar, né? Como algumas vezes já me decepcionei. Está esperando, está tudo certo, não, vai tudo certo, está tudo ok, está tudo bem, né? E até hoje
vou falar o ditado popular, eu me sentei para esperar. E se possível até se deitar, porque não chega. Imagine, se a gente for ficar esperando por essas pessoas, né, que só faz falar. E aí? Mas a minha esperança, a minha confiança está no Senhor. A minha esperança e a minha confiança está nele. E quando eu apresento a Ele, glória a Deus. Quando eu confio nele, eu sei que vai vir algo sobrenatural dele para mim e para a sua vida. Eu sei porque eu estou apresentando a minha causa, né, a minha dificuldade ao Senhor. E eu estou confiando nele. E a Bíblia diz que a gente tem que confiar no Senhor. Que a gente é bendito, igreja. A Bíblia diz, é bendito o varão que confia no Senhor. Olha aí. Veja aí que Jeremias fala. É bendito o varão que confia no Senhor. E cuja esperança é o Senhor, igreja. Mas, se a gente for voltar um pouquinho, como a gente leu no verso 5. A Bíblia diz assim, diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Olha aí, o que eu estava falando. E faz da carne seu braço. Aqui já muda a história. E diz mais, aparta o seu coração do Senhor. Sabe por quê? Porque confia em si próprio. Porque faz da sua carne, faz, né, do seu conhecimento o seu Deus. Essa é a palavra. O Deus minúsculo, viu? Palavra minúscula, não é o Deus do céu não. É o seu próprio Deus. Eu posso. Eu estudei. Eu conheço, né? Eu tenho experiência. Não. A Bíblia diz que é maldito esse que confia no próprio homem. Não é no segundo homem não, igreja. Não é que eu não confio no irmão Edilson. Não é isso não. A Bíblia não está falando isso não. A Bíblia está falando da gente que confia na gente mesmo. E faz a gente ser grande, né, se exaltar. Faz a gente, né, ter o excesso de confiança. Não. A Bíblia manda a gente confiar no Senhor. Esse que confia em si mesmo. A Bíblia diz o quê? É maldito. Porque o que? O verso 6, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto. Lugar seco, terra seca, que não dá água, que não dá fruto, que não dá nada. Veja que coisa. Na terra salgada e inabitável. Ninguém quer estar lá. Olha aí. Mas quando eu e você deixa de lado o nosso eu, a nossa própria confiança, não que a gente não venha, igreja. A gente vem a dizer, rapaz, eu estudei para isso, então eu vou orar agora. Olha a diferença, né? Eu me preparei para isso, né? Agora eu vou orar, agora eu vou apresentar a Deus. Você está deixando o seu conhecimento, você está deixando as suas forças e está apresentando a Deus, mesmo você sabendo de tudo isso. Mas você está confiando agora no Senhor e tirando o seu conhecimento, tirando, né, aquilo que você sabe, né? Você está tirando de cena e colocando na frente aquele que pode, que conhece e que pode fazer todas as coisas. Por quê? Porque o verso 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O coração da gente é enganoso. O coração da gente, irmão Deus, é enganoso. Às vezes a gente tem um desejo por algo, mas o Senhor sabe, né, o que pode acontecer, ou lá no emprego, né, ou na faculdade, ou no colégio, ou na rua, ou qualquer outra situação. Ele conhece quem está do outro lado, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração, Ele conhece. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem conhecerá? Quem é que pode conhecer o coração do homem? Só o Senhor, igreja. Sabe por quê? Só o Senhor? Porque o Senhor diz no verso 10: eu, o Senhor, esquadrinho
o coração. Eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E agora? Ele esquadrinha, igreja, o meu e o teu coração. Ele prova o meu e o teu pensamento. Como assim? Provar os pensamentos. Deus, Ele é uma pessoa, é um ser, né? Vou falar assim, tão soberano. E tem gente que coloca Deus tão pequeno. Alguém que criou tudo isso, que faz, né? Ou vou falar dessa forma, que faz um líquido, né? Entrar na mulher e através daquele líquido ter sementes, né? Veja que coisa. E dali criar um corpo como o nosso, que vai crescendo gradativamente até chegar, né? Olha como a gente está. Olha de onde a gente veio. Veja que coisa. E alguém dizer que esse Deus não existe. É uma pessoa ser inconsciente mesmo, meu evangelista, não tem noção. É uma pessoa que não tem, né, conhecimento das coisas. Então veja o quão grande o nosso Deus é. Ele prova cada um os seus pensamentos. Às vezes, eu vou falar por mim, viu? Vou falar de mim logo. Porque Jesus ele fala logo da gente logo, né? Ele fala logo da gente, viu? Primeiro a gente está falando aqui, mas ele está mandando é da gente primeiro. Um certo tempo, eu conversando com o Senhor, eu estava sentado no meio dessa rua aí, no meio. Nem para lá e nem para cá, no meio. Faz uns anos já, faz muitos anos. E eu dizia para Jesus que eu ia fazer algo, né? Eu apresentei a Deus, ali sozinho, viu? Tarde da noite já. Aqui já essas horas, se sair aí, já você já quase não vê já ninguém na rua mais. Imagina depois de 10 horas. Então era depois de 10 horas. Não sei, nem teve casa de cabeçonar ainda, né? Aqui estava em reforma. E aí minha avó estava morando ali. Minha não estava morando aqui ainda, estava morando no apartamento. E eu estava por ali sentado. 11 horas da noite, meia-noite, conversando com o Senhor. E eu falava com ele uma história. E esse tempo passou, viu? E lá na frente aconteceu de uma forma que eu tinha apresentado a Deus. Mas eu não fiz aquilo que eu tinha apresentado a Deus. Ele prova o meu e os teus pensamentos. Eu não fiz o que eu tinha apresentado a Deus. E quando foi mancar? Ano passado. Eu estava em casa ou fui da igreja, eu não lembro. Estava orando. E o Espírito Santo me lembrou. Está lembrado? Tal ano, de tal dia. Não brinque não, viu? Quando tu estava sentado lá naquela calçada, digo, Jesus. O Espírito Santo ele vai lembrando a mim e a você. Tu não lembra que tu falou assim para mim, que tu falou assim? Os anos passaram. Aconteceu dessa forma ou não aconteceu? Tu fez aquilo que tu falou comigo? Olha, eu disse, Jesus. E eu pedi perdão a ele naquele momento ali que eu estava orando, igreja. Estava orando. Era madrugada, eu acho que era madrugada, era isso mesmo. E eu fiquei com aquilo ali, com meu coração ali, ó. Meu Deus. E Jesus fez como ele tinha falado. Mas aí eu disse para ele, Senhor, me perdoe. Eu vou fazer. Então vem. Eu vou fazer. Não vou ficar sem fazer não. O tempo vai passar, mas eu vou fazer. E eu creio que eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque ele prova os meus e os teus pensamentos. E diz mais. Isso para dar segundo a cada um segundo os seus caminhos. E segundo o fruto das suas ações. Qual era a minha ação? Eu disse para Deus que eu ia fazer algo. E Deus disse, e agora? Tu lembra que tu não fez nada? Nada que tu falou? Olha, meu Deus. Então às vezes o Senhor prova a gente, igreja. Sabe como Deus prova? De várias maneiras. Uma vez Deus falou comigo. Eu já vou encerrar, tem 5 minutos.
Deus falou comigo algo que ia acontecer. Deus falou comigo. E eu comecei a orar, apresentar a Deus, apresentar. Fiquei em oração e espírito. Esté não para, né? Você presta atenção, Esté, daqui a pouco você perde até o... Glória a Jesus. E eu comecei a apresentar a Deus algo. E o Senhor falou algo comigo, que ia fazer algo. Eu disse, Senhor, está nas tuas mãos. Mas depois, eu comecei a me preocupar, meu Deus. Eu comecei a questionar, né? Depois de um tempo, que o Espírito Santo Deus disse a mim, eu não disse a você que eu ia fazer dessa forma? Está lembrado? Não. Está lembrado que eu disse a você que eu ia fazer dessa forma? Então, se Ele falou algo, Ele vai fazer daquela forma. Não importa como vai ser, Ele vai fazer. Por que Ele vai fazer? Porque a palavra dele é em primeiro lugar. Ele não volta atrás, não. Tem que se cumprir a palavra de Deus nas nossas vidas. E aquilo que Deus falou comigo aconteceu. O tempo passou. Eu não vi amigo. Digo, ver, né? No sentido de ver, não, viu? Eu não vi amigo me ajudar. Eu não vi empresário fazer nada. Eu não vi funcionário que eu conhecia me ajudar em nada. Não era financeiro, não estava pedindo, não, viu? Era me ajudar em conseguir algo, para trabalhar em algum lugar. Porque Deus falou comigo. Ele disse, eu vou fechar a porta e só eu vou abrir. Não vai adiantar você nem para a esquerda, nem para a direita, nem para um lado, nem falar com um, nem falar com o outro. Não vai adiantar o seu conhecimento, não vai adiantar. Eu fechei a porta. Veja, é o fruto das nossas ações. Não que eu estou dizendo que vai fechar a porta de alguém aqui, eu estou falando de minha história, viu? É a palavra de Deus. Porque Deus, Ele esquadrinha o teu coração, né? Glória a Jesus. E prova o meu e o teu pensamento. Qual era o meu pensamento? Jesus fechou a porta, né? Eu tenho conhecimento, né? Eu tenho conhecido. Eu ligo para o gerente tal, o dono de tal lugar, empresa tal, meu amigo de tal lugar. Aí Jesus usou um vaso em outro lugar que nem me conhecia e disse dessa forma: quem fechou foi eu, só vou abrir no meu tempo e tu vai estar agora diante de mim, vivendo no meu necessário. Olha aí, vai viver o necessário, eu vou mandar só o necessário. E foi dessa forma que Deus fez. Tem hora que eu dizia, Jesus, só dá para isso aqui, é porque era só para aquilo ali mesmo. Não era para além não, era só aquilo. Não é que no outro dia ele fizesse de outra forma, mas aquele dia ali era só aquilo. E cadê os contatos? Cadê as pessoas? Não devolver. E o volver vai passando um ano, vai passando 2 anos, vai passando 3 anos. E Jesus cuidando. Por quê? Porque Ele conhece o meu e o teu coração. Ele conhece o meu e os teus pensamentos. E Ele vai nos dar segundo as nossas ações. O que é que você está fazendo para Ele? Quais as ações, quais os frutos que você está depositando na obra dele? O que é que você está fazendo? Não deve dinheiro não. Jesus está preocupado com dinheiro não, igreja. É a realidade. A obra sim, mas Jesus não. Porque a palavra diz que Ele é dono do ouro e da prata. A obra precisa, mas Jesus não. Mas o que é que você está fazendo? O que é que você está deixando para o Senhor? A palavra que Deus me deu de doutrina vai ser uma bênção. O evangelista vai concluir quarta-feira. Foi bênção. Ainda tem mais porque não deu tempo. Viu? Mas é para nosso crescimento. Se nós começarmos a praticar verdadeiramente a obra do Senhor, a fazer aquilo que a gente fala para Ele. Meus irmãos, será que Deus vai ser injusto para com aqueles que são fiéis a Ele? É uma pergunta. Não é não, meu irmão. Jesus não vai ser injusto não. Ele é fiel para cumprir. A própria palavra dele diz: se eu e você for infiel, Ele permanece fiel. Imagina se eu e você for fiel a Ele. O que é que Ele não faz? O que é que Ele não fez por Daniel? Quando Daniel foi exilado para a Babilônia, entrou na fornalha, salvou na cova dos leões, né?
Veja que coisa. Deu cargo grande a Daniel dentro da Babilônia. Daniel foi reconhecido e conhecido. O que acontecia de revelação chama quem? Chama Daniel. Jesus, ele cuida daqueles que são fiéis a ele. Daniel podia chegar na Babilônia e dizer: a partir de hoje eu não vou orar mais. Se eu orar aqui, eu vou morrer aqui. Né? É, lugar que adora outros deuses. E não brinque não, que ali foi para a morte mesmo. Jogado dentro de uma fornalha foi para morrer. A gente vê tanto que quem estava ali, que estava mais próximo, né, depois que foi morto. Então, se ele fosse uma pessoa, não, eu vou orar não, aqui não, ia deixar Deus de lado. Mas não, ele disse ao contrário: é agora que eu vou orar, é agora que eu vou buscar a presença de Deus. Não é porque eu estou aqui, é agora. Rejeitou o prato de lentilha, né? Rejeitou o alimento manjado do rei, rejeitou. Então, que nós possamos cada dia confiar no nosso Deus. Esse mês eu saí do trabalho em maio, né? Depois de um mês, a mesma empresa que me demitiu me chamou para trabalhar. Agora eu não vou não. Eu já estava tirando a férias em outra empresa. Antes de sair da outra empresa, essa empresa ligou novamente: vem embora para nos ajudar aqui. Não era para ter carteira assinada não, era para ajudar, viu? Aí voltei para lá. Aí passou uns dias trabalhando, aí outros dias sem, outro dia trabalhando. E eu lá orando: Jesus, olha, tem o aluguel, tem a pensão, tem isso, né? Tem a obra. E aí? E Jesus, ó, mandava do lá, manda do outro. Aí eu vou lá, faço o serviço. Aí daqui a pouco, essa semana mesmo, eu trabalhei segunda-feira e vim voltar hoje. Terça, quarta, quinta, sem serviço. É dinheiro, né? Para quem não tem um salário fixo por mês, é dinheiro. Todo dia que for, é um dinheiro para juntar, já para pagar as coisas que tem que ser pago. Mas Jesus, ele está trabalhando. Se você se desesperar e não confiar, não vai dar certo não. Porque a gente vai confiar na gente, e aí confiando na gente, vai dar tudo errado. Mas quando a gente confiar no Senhor, a Bíblia diz que seremos benditos. A esperança minha e sua está no Senhor. Vamos ser como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. É a dificuldade, igreja. É a luta. Calor, imagina o calor do deserto. É escaldante, né? É escaldante. Mas a sua folha fica verde. Olha aí. É frutos. Viu? É frutos que Deus vai permitir sobre nossas vidas se a gente confiar nele. E no ano de sequidão, essa árvore não vai se cansar, né? Não, e nem vai deixar de dar frutos. Eu fecho com essa palavra. Mas para isso precisamos confiar no nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos nessa